Bem, hoje à noite eu quero falar um assunto, talvez um pouco esquisito, mas eu quero que vocês lembram dessa mensagem, porque hoje eu vou falar de sanduíches de mortandela. É um pouco estranho, mas eu quero que seja fundado bem na Bíblia Sagrada e que possa também, talvez pelo assunto, entrar no seu coração para guiar e dar liderança na sua vida, não somente hoje à noite e à semana, mas talvez até mais anos que vem. Vou contar uma história, não sei se é verdade. Dois homens estavam trabalhando numa construção e quando chegou a hora para o lanche, tiraram os seus capacetes que usavam e se assentaram numa pilha de tijolos e abriram os seus lanches. Um dos homens tirou um sanduíche e olhou naquele sanduíche por um tempinho. Finalmente ele exclamou: "Não gosta de sanduíche de mortandela. Não gosto de sanduíche de mortandela. Mas durante essa semana, todos os dias, eu tenho sanduíche de mortandela no meu lanche. Tenho ódio de sanduíche de mortandela." O companheiro que escutava isso estava um pouco surpreso. Ele começou a comer o seu sanduíche. Todo o tempo estava pensando. Finalmente ele disse: "Bem, o que você precisa fazer é pedir à sua senhora fazer o seu sanduíche de outra coisa que mortandela." O rapaz respondeu: "Não tenho uma senhora, não sou casado, eu moro sozinho." E assim é a nossa vida. E diga a verdade, a mortandela que não gostamos somos nós mesmos que fazemos, não é verdade? É verdade. Muito bom. Eu entendo bem os atos de Deus, os desastres que acontecem no mundo. Mas não podemos dizer que é Deus que coloca a mortandela no sanduíche. Faz pouco tempo em Canadá, perto de onde nós todos, a equipe mora, havia uma inundação nessa cidade. Eu nunca ouvi falar de tanta chuva em tão pouco tempo. Isso era um ato de Deus. Mas não é Deus que coloca mortandela nos nossos sanduíches. A mortandela que nós comemos, não é Deus que faz isso. Somos nós mesmos em nossa vida, colocamos a mortandela nos sanduíches. Não podemos culpar qualquer outra pessoa pela mortandela que odiamos. A falta é nossa. É nós que colocamos a mortandela que mais tarde precisamos comer. Um bom exemplo do que estou falando achei nos quadrinhos de história no jornal local. Um homem era conhecido como tendo várias mulheres na sua vida e ele tinha separado da última. Ele estava muito triste e tocava sua trombeta. Seu sobrinho chegou lá perto e pergunta: "Tio Phil, o que é que você está tocando?" Ele respondeu: "Toco a tristeza de um homem perdido." O menino perguntou: "Como é que foi?" E o tio respondeu: "Deixei uma mulher desarrumar o meu coração, e o cigarro que estava fumando estava para cair da sua boca, quase mais baixo do que a bigode dele." E então o neto perguntou: "E você?"
Não foi você mesmo que completou de fazer esta bagunça? Ele estava comendo a mortandela, ele tinha colocado no seu sanduíche. Uma boa pergunta, não é? É uma pergunta que eu mesmo dirijo a mim mesmo. Como é que eu podia chegar a uma situação tal na minha vida? E é a mesma pergunta que eu dirijo a vocês hoje à noite. Como é que você chegou ao ponto, talvez de tristeza na sua vida? Ou talvez seja outra coisa também, mas especialmente é importante pensar no tempo difícil. Quem é que desarrumou a sua vida? Foi mesmo você que colocou a mortandela entre as duas fatias de pão? Quero hoje falar de 3 tipos de sanduíches feitos de mortandela. Sanduíche número 1. Escuta bem. Sou eu mesmo, dizemos, que faço as decisões na minha vida. Não há ninguém, dizemos com tanto orgulho, não há ninguém que influencia as minhas decisões. Mas a minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que é mentira. A palavra final sempre nas decisões do céu. Então quem é que mexe na sua cabeça para que sempre tente de comer mortandela no seu sanduíche? Escuta bem as Escrituras Sagradas e assim vai entender as influências na sua vida. Quando eu li este trecho foi como nem um relâmpago que deu luz para eu entender muita coisa na minha cabeça. Esclareceu a questão de mortandela. O apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 26, 5 e 6. Escuta bem, havia muitas dissensões nesta igreja. Olha o que ele escreveu: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Entende? É Satanás que está mexendo na sua cabeça quando você vai colocando a mortandela no sanduíche. Ele faz com que você pense que é problema nenhum. Mas não é. O inimigo da sua alma está mexendo na sua cabeça. Quantas vezes durante a minha vida como pastor eu ficava triste ao ponto de chorar, vendo que Satanás tinha mexido na cabeça e coração de alguém. Pequena história. Uma mocinha, talvez uns do equipe conhecem. Ela foi criada num lar cristão. Ela pensava que ela mesma podia preparar um sanduíche muito gostoso. De verdade, a primeira mordida tinha um bom gosto. Mas ela chegou a ser grávida, sem ter terminado os seus estudos na faculdade, na universidade. Agora, ela trabalha para sustentar a filhinha e o marido. O marido não trabalha. Muitas vezes não quer nem cuidar da criancinha. Ela é uma senhora triste. 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 Por que é que eu fico emocionado? Ela é minha neta.
após dia, após dia, após dia, após dia. Você deixa. Como Satanás nos engana tão facilmente. Me perdoe. São Paulo descreve isso como os laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprir a sua vontade. Ó Deus, livra-nos dos laços do diabo. Os irmãos jovens devem orar. Ó Deus, me livra dos laços do diabo. Quer mexer na minha cabeça, dirigindo às vezes minhas decisões. Bem, segundo sanduíche. O engano do encanto do mundo. Os jornais, a televisão, os negociantes querem que acreditamos na mentira do encanto do mundo. Mas não há encanto nos pecados. Só a tristeza. A carta aos crentes hebreus, capítulo 3, verso 13, nos adverte das atrações do mundo. Essas atrações são a mesma depois de 2000 anos. Escuta o que ele escreveu. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Está escrito. Muitos de vocês já sabem que é verdade, já experimentaram talvez na sua própria vida. Eu tenho um vizinho, mora bem à frente da minha casa. Muita boa gente, gosto dele. E quando a neve cai, vai nessa parte de Canadá, ele logo vem com o caminhoneta dele para tirar a neve. Bem antes de eu precisar de tirar o meu carro, ele limpa aquela, não é quintal, mas um lugar, um estradinho ao lado da minha casa. Muito boa gente. Eu tinha uma pequena máquina com motor para tirar a neve, mas eu vendi porque ele estava lá antes de eu dar partida no motor. Muito boa gente. Mas muitas vezes ele anda pela casa dele, no terreno dele, com cerveja na mão. Está bem. É boa gente. Mas quer que os filhos aprenderam? Aprenderam que um pouco de álcool não faz mal. Aí, o encanto do mundo. O filho não somente bebeu um pouco de cerveja, outras bebidas alcoólicas. Uma noite o seu filho era bêbado enquanto ele dirigiu o carro de um amigo. E ele entrou na frente de um outro automóvel, bem perto da minha casa. E o passageiro foi morto. 1 quilômetro da minha casa. Foi multado, envergonhado na vizinhança, perdeu a carta de dirigir. Depois daquele dia, nunca dirigiu mais um carro. Ai, o encanto do mundo. As mentiras de Satanás. Não é álcool somente, há muitas outras tentações.
E alguém pode dizer, eu sou mais inteligente destes outros. Eles não sabem como dirigir a sua vida, mas eu sou mais esperto, eu posso fazer tudo o que eu quero e não há resultados más. Há um programa de televisão que sai dos Estados Unidos, por um tempinho, a dona Doris e eu, nós gostávamos de olhar, ver. Chama-se Juiz Judy. Não sei se chega aqui até o Brasil. Ela é um juiz de verdade e julga os conflitos verdadeiros. Sabe que eu aprendi alguma coisa vendo esse programa? Porque a televisão, muita coisa não é tão... A gente não aprende nada da televisão, mas eu aprendi alguma coisa deste programa. Sempre alguém está comendo um sanduíche de mortandela. Tantas acusações, tantas mentiras por todo lado, tanta tristeza, tantas lágrimas. E essas pessoas acreditam, têm acreditado as mentiras do mundo. Bem, temos considerado 2 tipos de sanduíches feitos de mortandela. O primeiro, sou eu que faço as decisões na minha vida. O segundo, o engano do pecado do mundo. Mas podemos parar aqui. É pouco triste que temos falado, né? A loucura. A alternativa para o sanduíche de mortandela. Primeiro, torna-se um discípulo de Jesus. Eu ouvi o bispo falar outro dia, enquanto eu estava aqui, que a Igreja Metodista Livre não somente se interessa em conversões, mas do pessoal sendo discipulado, seguidores de Jesus, indo no caminho cristão. Não é suficiente dizer na sua vida como crente, eu creio em Jesus. A minha Bíblia diz que até o diabo crê. Satanás crê. Você tem que começar com a fé e depois iniciar uma vida de um discípulo. O apóstolo Tiago diz que fé sem as obras de um discípulo nunca evitaria que você tenha que comer sanduíche de mortandela. To be a disciple is necessary. Ser um discípulo é tão necessário na vida cristã. A fé e a obediência são gêmeos. É preciso os 2 para chegar no céu. Vou falar um pouco da minha história, um pouco de testemunho. Eu sabia quando eu era jovem, porque eu fui criado no lar cristão. Eu sabia que para aceitar a Jesus, era Ele ou o mundo. Era meu caminho ou o caminho de Jesus. Mas eu não queria ir no caminho de meus pais. Eu sabia que eu poderia dirigir a minha vida e se eu colocasse qualquer coisa no sanduíche da minha vida, seria bom, eu sabia. Bem, todo jovem pensa que tem essa capacidade. E a maioria de nós como adultos também. A escolha, eu acho que era minha. Mas eu sabia que era tudo ou nada. Ou seguir a Jesus ou comer a mortandela. Eu sabia que Jesus não era uma atração qualquer. Era Ele ou o mundo. Eu tinha que servir o Senhor ou ir no meu próprio caminho. Eu tinha um acidente de automóvel no fim de semana. Eu tinha ido ao acampamento de uma mocinha para zombar desses pessoas religiosas. Esses crentes são esquisitos. Eu pensava que meus pais não sabiam de nada. Eu tinha um acidente depois de ir para aquele acampamento. Mas naquele acidente eu sabia alguma coisa. Eu
não tinha capacidade de dirigir a minha vida. A minha vida podia desaparecer neste sentido. No momento, foi mesmo Deus que nos salvou de não morrer naquela noite. Então comecei a pensar. Eu lembrei a minha mãe, durante as horas longas daquela noite, quando eu devia estar em casa, que ela estava orando por mim. Pai, mãe, ora por seus filhos. Não desiste, ore. Ora até que eles voltem para o caminho de Jesus. Amém. No fim de semana seguinte, eu fui para aquele mesmo acampamento. Foi o último culto. O evangelista pregava, falava da necessidade de seguir a Jesus e muito formalmente para ajoelhar, arrepender, ou abrir os seus corações a Jesus. Eu ficava sozinho, a pé, lutando, fazendo a primeira a decisão mais importante na minha vida. Sozinho, os outros oravam, outros passavam, saíram do tabernáculo. Finalmente, sozinho, sem alguém me tocar, falar, eu fui para a frente. Eu deixei os enganos, bem, mais ou menos, mas fica possível naquela noite para deixar os enganos do mundo e Satanás e o encanto do mundo para trás. Eu sabia, para seguir a Jesus, há um só caminho, é ser discípulo. Não há outro jeito. Não há outro jeito. Segunda cura, eu acho importante, é guardar diariamente a palavra de Deus no seu coração. O culto no domingo é preciso, não pode deixar, mas não é suficiente para guardar a sua fé viva. O fogo que aquece a sua fé é capaz de desaparecer antes de chegar ao outro domingo, outro culto. Na minha casa eu uso lenha para aquecer a casa. Bem, é interessante que com a lenha a gente tem que cortar. A gente se aquece naquela hora, carregar para casa, aquecendo mais ou menos uma vez o corpo, e depois tem que limpar, tirar a cinza do fogão. Mas eu gosto do fogão e a lenha. Mas quando eu vou dormir à noite, eu pego um pedaço de lenha maior, para que quando coloco no fogão, há um pouco de carvão no dia seguinte e aquece a casa durante a noite. Mas a lenha de hoje não é suficiente para amanhã. Todo dia eu tenho que colocar lenha no fogão. Está entendendo o que estou dizendo? Amém. Todo dia você, como crente, tem que colocar lenha no fogão para aquecer a sua fé. Não há outro jeito. Todo dia precisamos da palavra de Deus. Precisamos colocar a lenha na palavra do fogo para que a fé tenha calor para o dia inteiro. Jesus nos ensinou, dá-nos cada dia o nosso pão. Nós cada dia precisamos do pão de Deus, a palavra de Deus. É difícil neste mundo achar tempo para ler a Bíblia e fazer as orações. Quando eu era pastor, era fácil, porque eu ia para o escritório lá para as 7h30, 8 horas, eu tinha meia hora, 1 hora para ler a Bíblia e
falar com Deus. Aposentado é mais fácil ainda. A primeira coisa, antes de me vestir, sabe o que eu faço? Talvez Benjamin, meu contato aqui no Brasil com um café. A primeira coisa que eu faço, fazer um café. Levo o café ao lado da lareira, um aposento lá, uma cadeira confortável, eu assento, tomo café, pego a minha Bíblia e vou lendo. E tem o inário também. Eu gosto muito do inário. Às vezes, quando a Bíblia não fala uma coisa importante para mim, eu abro o inário. Tão bonitos ensinos, tão bom para o meu coração. Bem, vamos terminar logo. Precisamos da ajuda de Deus para termos algo para comer além do sanduíche de mortandela. Nossa esperança está na promessa do Senhor em Romanos capítulo 6, versículo 22. A primeira parte do versículo fala da mortandela. O salário do pecado é morte. Não é somente que os sanduíches de mortandela não são gostosos, por define, mas o resultado é a morte. A morte eterna, separado de Deus. O versículo continua. O dom de Deus. O dom de Deus é a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus nos convida a um banquete que continua para toda a eternidade. Eu vou terminar com uma história, mais uma historinha. Dá tempo, pastor? História de um banquete de uma senhora que chama, um nome francês, que chamava Babette. A história que aconteceu no ano 1885. E fala de uma senhora nova que era famosa em Paris como uma cozinheira. Não sei se era talvez tão boa como Cleide. Esse é o... Estamos na casa dela, ela cozinha bem. Mas, durante a Revolução em França, o seu marido e o filho foram mortos e ela fugiu para Jutland, em Dinamarca. Ela achou refúgio com duas irmãs velhas que pregavam os ritos severos de seu pai. Ensinava que para ser salvos não podia achar prazer em nada neste mundo, e especialmente na comida. Babette trabalhava por elas como serva, preparando a comida que era sempre um mingau com um pouco de peixe. Nesse tempo, Babette tinha uma amiga em Paris que sempre comprava para ela um bilhete na loteria. Depois de 14 anos em Dinamarca, ela recebeu uma carta dizendo que ela tinha ganho 10.000 francos. Era muito dinheiro naquela época, uma fortuna. Ela então foi para Paris. E ela começou a comprar coisas bonitas, melhor louça, cristal, melhor das comidas e vinhos. E o pessoal da aldeia onde ela morava, na Dinamarca, foram espantados de ver um navio chegar com muitas caixas de mercadorias para Babette. E Babette começou a preparar o melhor banquete possível, com toda a sua capacidade. Mas o pessoal da aldeia achava que o prazer era ruim, era mau. Eles decidiram, por um tempinho, não ir para esta festa, este banquete. Mas finalmente, falando com os irmãos, decidiram ir assistir no banquete, mas com as caras fechadas. Iam como se fossem escravos.
mas a comida era deliciosa. E logo um olhava para o outro com um pouco de sorriso no rosto. Com cada bocado começaram a sorrir e cumprimentar um ao outro, e não faziam antes isso. Logo havia risada por todo lado. E começaram a pedir perdão pelas ofensas que cometeram um contra o outro. As amizades foram renovadas, amizades amassadas durante muitos anos. Eles deixaram seus lugares às mesas para abraçar os vizinhos, que agora se tornaram amigos. O gozo continuou durante a noite até que nas horas da manhã finalmente saíram do banquete. Abraçaram Babette, as duas irmãs, que nunca tinha feito, e voltaram com alegria às suas casas. O que estou oferecendo para vocês hoje é o que o apóstolo Paulo ofereceu aos leitores de Roma. Isto é, o dom de Deus. O dom de Deus é a vida eterna. Um banquete, amigos, é um banquete que estou oferecendo para vocês hoje à noite. Amém. Você está comendo mortandela? Estou convidando vocês para o banquete com nosso Senhor Jesus Cristo. É a presença de Deus que lhes ofereço hoje. Se você não acha que a vida cristã é um banquete, é possível que você está comendo por tantos anos, talvez, sanduíche de mortandela. Deixe o sanduíche de mortandela, meus amigos. Venha a Jesus, segue o seu caminho. Deixe a mortandela para trás. Há um banquete com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aceite Ele como Salvador. Ande no seu caminho. Chega no dia do céu. Amém. Para um banquete que nunca termina. Amém.